Nós estamos vivendo uma série chamada Nova Aliança, onde nós estamos aprendendo mais sobre o Novo Testamento, né, o livro de Mateus. É uma série que vai demorar algum tempo, já estamos há um ano, mas para que ela não fique tão pesada, nós sempre intercalamos ela com outras séries. Então, no domingo passado, nós tivemos o final do capítulo 7, né, em relação ao Sermão do Monte, onde o Bilbert pregou e nós entendemos um pouco sobre os dois fundamentos. E hoje, de hoje a um mês, nós vamos entrar na Bíblia Responde, que são 4 domingos, onde nós explicamos algumas coisas que talvez são dúvidas para os cristãos, de um modo geral, né, e para as pessoas de um modo geral. Então, hoje nós começamos essa série A Bíblia Responde, vamos até o meio de agosto, entendendo alguns assuntos pontuais. E o assunto de hoje, é como um cristão deve lidar com a ansiedade. Como um cristão deve lidar com a ansiedade. E eu gostaria muito da sua atenção, gostaria que você prestasse muita atenção, talvez você sofra com isso de uma forma exagerada, talvez você precise dessa palavra nessa noite. Então eu gostaria de tentar com você descobrir aqui de uma forma bíblica como é que nós devemos lidar com a ansiedade. Então abra sua Bíblia, deixa aberta no livro de Filipenses capítulo 4, verso 6, mas vamos orar primeiro. Deus, louvamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e por Tua misericórdia, e te pedimos, Pai, para que o Senhor possa estar no nosso meio, possa cuidar de nós e nos orientar como é que nós devemos fazer, Pai, para lidar com esse mal que tem nos assolado, para lidar, meu Deus, com as nossas emoções e aprender com o Senhor, dia após dia, como é que possamos ser pessoas melhores ao passar do tempo, Pai. Que a nossa mente possa estar aberta, que o nosso coração possa estar aberto e que nós possamos absorver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4,6, eu vou ler, mas depois eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, amém? Eu quero tratar desse assunto, mas antes eu tenho uma coisa a dizer, que eu costumo dizer aqui quando eu vou pregar essas coisas complexas, que eu prego tudo o que eu acredito e não basicamente tudo o que eu vivo. Vou repetir, eu prego tudo o que eu acredito e não basicamente tudo o que eu vivo, porque talvez você já ouviu isso na igreja, né? Você tem que pregar aquilo que você vive, mas, por exemplo, eu nunca vivi uma cura de uma doença incurável, mas mesmo assim eu curo que Deus é capaz de curar alguém que está com uma doença terminal, mesmo não tendo vivido isso. E para falar de ansiedade, eu tenho a fé no Deus que eu sirvo, eu tenho a certeza que um Deus é Deus que supre todas as nossas necessidades, mas eu tenho as minhas ansiedades diárias também. Então eu também sofro com o boleto que vai atrasar, eu também sofro com algumas situações no meu dia a dia, que são situações que às vezes extrapolam do normal. Então, o que eu estou te dizendo aqui, talvez não seja 100% do que eu viva hoje, porque até no momento que eu estava escrevendo a mensagem, o meu coração, eu cheguei até um momento de choro, porque talvez eu não estou vivendo 100%, mas eu estou acreditando naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Então quem está falando com você é alguém que talvez está passando ou passou pelos mesmos problemas que você, mas crê que Deus é capaz de nos auxiliar nessa lida, amém? A primeira coisa que eu quero fazer é tentar explicar como Paulo fez isso, por que Paulo deu esse conselho ao povo de Filipos. No início da carta, nós podemos entender que Paulo escreve essa carta dentro de uma prisão. Na sua primeira prisão, ele estava preso em Roma, e ele escreve essa carta aos filipenses.
E diferente da carta de Colossenses e Filemão, por exemplo, que é uma carta mais pesada, essa carta é tida como uma das cartas mais alegres de Paulo. Ou seja, Paulo estava na prisão, mas mesmo assim estava escrevendo uma carta alegre à igreja de Filipos, que estava sendo, como todas as outras igrejas, perseguidas. E ao escrever a carta para o povo de Filipos, Paulo tem alguns objetivos, preste atenção. O primeiro objetivo, no capítulo 1, o objetivo dele é declarar gratidão pelas ofertas e amor do povo da igreja para com ele, e incentivar o povo a ficar firme na fé. Nós vamos ver isso lá no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo incentiva o povo à união em Cristo Jesus, e diz que um dia todos, absolutamente todos, irão se curvar aos pés de Jesus. No capítulo 3, Paulo tem como objetivo advertir ao povo a ter cuidado com os judaizantes, e diz que ele, mesmo sendo judeu, abriu mão de todos os seus benefícios para ser um exemplo na fé, porque o povo, os judaizantes, estavam dizendo que, para que você pudesse ter de fato uma aliança para com Deus, era necessário circuncidar, e Paulo diz, não precisa mais disso não, acabou isso, Jesus aboliu isso, a partir de agora, uma vez que vocês são batizados, vocês têm uma aliança com Cristo. E o quarto objetivo, que está lá no capítulo 4, Paulo incentiva aos filipenses a sempre regozijarem no Senhor e os orientar a trocar a ansiedade pelas orações e súplicas, prometendo assim que, se fizessem dessa forma, a paz de Cristo Jesus estaria no meio deles. E no final, ele orienta para que eles possam pensar nas coisas honestas, justas, verdadeiras e puras, que assim eles teriam êxito na caminhada cristã. Então Paulo tem um objetivo muito crucial quando escreve ao povo de Filipos. Ele diz, vocês estão sofrendo perseguições, vocês estão sofrendo porque vocês são uma igreja nova, portanto, vocês devem ter alegria mesmo nas tribulações, porque eu passo por tribulações e também tenho alegria naquilo que eu estou vivendo. Então, baseado nisso, o que é que nós devemos observar de como um cristão deve lidar com a ansiedade? Mas eu quero que você preste atenção em duas coisas iniciais. A primeira, que existem dois tipos de ansiedade, e aqui eu não vou resumir, vou dar um âmbito geral. Não sou psicólogo, então eu vou dar dois âmbitos geral de ansiedade. A primeira, uma ansiedade normal. O que é ansiedade normal? Você vai entrar no novo trabalho amanhã e você fica ansioso para entrar no novo trabalho amanhã. Você marcou uma viagem para a semana que vem, você está ansioso para que essa viagem chegue rápido, para que você possa viajar na semana que vem. Isso todos nós basicamente temos. Todos nós sofremos de um pouco de ansiedade com essas questões básicas. Eu vou entrar em novo trabalho, como é que vai ser? Como vão ser os meus novos amigos de trabalho? Ou eu vou viajar, como vai ser essa viagem? Essa ansiedade é normal, todo mundo sofre com esse tipo de ansiedade. Porém, tem uma outra ansiedade que eu vou tratá-la aqui como uma ansiedade patológica, porque uma ansiedade patológica a patologia é quando alguém tem que intervir, ou quando tem que se intervir nesse nível de ansiedade, é a ansiedade em que você não consegue viver o hoje de forma alguma. Você só vive preocupado com o amanhã. Tudo para você só acontece amanhã. O hoje não existe. Você vive desesperado com as coisas que vão acontecer, e aí surge esse tanto de efeito que você vê as pessoas falando, né? As pessoas ficam desesperadas, não conseguem agir no hoje, porque estão desesperados com o que vai acontecer. Então nós vamos dividir essas duas ansiedades de um modo bem grosso, de um modo bem grotesco, para que vocês possam entender. A normal, que todo mundo tem, e uma ansiedade que precisa de uma intervenção, que é uma ansiedade mais pesada no nosso viver. E a segunda pergunta que fica, e a segunda observação é, a ansiedade é pecado? Temos dois tipos, uma ansiedade comum e uma ansiedade que normalmente a pessoa precisa de ajuda. A ansiedade é pecado? E aqui também nós temos dois caminhos a pensar, dois caminhos a se pensar. Primeiro, essa ansiedade comum do dia a dia, essa ansiedade normal que nós temos, não configura num pecado. A ansiedade que você tem no dia após dia, a ansiedade que você tem até um pouco mais exagerada do que o resto das pessoas, não se configura em um pecado. Qual é o tipo de ansiedade que se configura em pecado?
A ansiedade, que é o resultado de uma falta de fé extrema, desesperados concernente às coisas dessa vida. Isso é pecado. Quando você não consegue ter fé em Cristo Jesus, e quando você não consegue focar naquilo que Cristo diz, naquilo que a palavra de Deus diz, está configurando em pecado. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo maior do que as vestes? Ou seja, Jesus está dizendo, você está preocupado com o que vai comer, você está preocupado com o que vai vestir, mas Jesus disse, você não pode andar dessa forma. Jesus está dizendo, você não pode andar ansioso por coisa que você vai comer, ou por coisa que você vai beber, porque a sua vida é maior do que a comida, e o seu corpo é maior do que as vestes. Portanto, você deve confiar em Deus. Então, quando a sua ansiedade, ela ultrapassa os limites normais, e você começa a preocupar com tudo e com todos, pode sim se configurar um pecado. Um exemplo claro disso, em Samuel capítulo 6, 1 Samuel capítulo 6, o rei Saul, quando ele é consagrado a rei, 2 anos depois ele está lutando uma guerra contra os filisteus. E aí de repente, Samuel, que era o sacerdote, não chega para sacrificar a Deus. E aí Saul resolve sacrificar no lugar de Samuel. E quando Saul acaba de sacrificar, Samuel chega. Quando Samuel chega e olha o que Saul fez, ele diz, por que você sacrificou? Ele diz, você estava demorando demais e você não estava chegando, e aí eu resolvi sacrificar para adiantar o processo. Aí a resposta de Saul para Samuel, hoje mesmo o Senhor iria te consagrar colocar o seu trono sobre essa nação e a sua família. Mas por que você agiu dessa forma? Nesse exato momento, eu já estou buscando outro homem segundo o meu coração. O cara sacrificou errado porque teve um desespero, uma ansiedade sobrenatural, não esperou o sacerdote chegar para sacrificar e perdeu o seu reinado. Resultado disso, no 2º ano ele sacrificou, mas reinou por 40 anos sem a presença de Deus. Portanto, a ansiedade pode ser um problema na sua vida. Talvez algumas pessoas, juntamente comigo, entrou em problemas complicados porque tomaram decisões antes da hora. Talvez algumas pessoas aqui entraram em problemas difíceis de ser resolvidos porque resolveu um problema que talvez só precisava de um tempo para ser resolvido, mas por causa da ansiedade, tomou uma decisão errada no momento errado e entrou em sérios problemas por causa disso. Então esse tipo de ansiedade é pecado. Agora, a ansiedade, que eu vou tratar aqui como patológica, porque precisa de um acompanhamento e de um direcionamento, essa eu creio que não é um pecado. Então, quando você tem um nível de ansiedade, que você precisa de um acompanhamento, por quê? Por causa das coisas da vida, porque aconteceu algum problema, e você não teve condições de resolver, e foi deixando aquilo virar uma bola de neve, e hoje você se tornou alguém extremamente ansioso, e aí você precisa de ajuda para vencer essa ansiedade, aí eu não julgo ser pecado. Aí você pode dizer, nem um remédio, mas qual que é o problema? O problema é que algumas pessoas abraçam essa ansiedade para si. O problema é que ela sabe que ela precisa de ajuda, ela vai lá e pede ajuda, mas ela não quer largar essa ansiedade. É a chamada ansiedade de estimação. Abraçou e diz, é a minha ansiedade, deixa ela aqui comigo, não solto ela por nada. E aí se torna um problema. Então a ansiedade que você precisa de ajuda não é um pecado, não é um problema, mas quando você abraça essa ansiedade, pode se tornar um problema. Você está comigo, irmão? Então eu quero ver com você aqui as principais razões pelas quais normalmente estamos andando ansiosos. As principais razões pelas quais estamos andando ansiosos, e eu quero que você me acompanhe. A primeira delas, e talvez a pior, as influências culturais. As influências culturais estão acabando com nossa mente. Por quê? Porque a rede social é o lugar onde as pessoas mostram aquilo que talvez nem elas mesmas são e te fazem ficar desesperado para que você possa alcançar aquilo que nem elas mesmas alcançaram. Aí elas vivem
mostrando uma vida que não é real, elas vivem mostrando algo que elas nem mesmo vivem, e aí você fica acompanhando isso, você fica observando isso, dizendo, eu queria isso, eu queria aquilo, e você não consegue ser satisfeito com aquilo que você tem. Porque eu dei esse exemplo há umas semanas atrás, porque quando você fica acompanhando essas pessoas, principalmente os influenciadores digitais, aí você está na sua casa comendo o arroz, feijão, o ovo e a salada de alface, mas aí chega um influenciador comendo lá o bife de R$300 banhado a ouro. E aí você não consegue ter gratidão ao seu prato na mesa, porque você está comendo, observando o influenciador comendo um bife de R$300, não conseguindo glorificar pelo seu prato, mas às vezes aquele influenciador está comendo um bife de R$300 que ele roubou o dinheiro de outra pessoa. É só você olhar a levada de influenciador sendo preso porque está dando golpe nos outros. Porque a maioria vive daquilo que não tem, ostenta aquilo que não tem. Postam carros que não são deles, postam viagens que eles estão roubando os outros para fazer, postam roupas que não são deles, para te deixar desesperado, dizendo, eu preciso disso, mas você não consegue olhar no seu guarda-roupa e dizer, glória a Deus porque eu tenho essas roupas para vestir. Então a influência digital tem acabado, a influência cultural tem acabado com nossas vidas. Eu dou exemplo, por exemplo, nas igrejas, né, que infelizmente também intermeou as igrejas. E aí o que acontece? Tem um perfil que eu até parei de seguir de raiva, um perfil no Instagram que chama Outfit do Templo. Eu parei de seguir de raiva. Porque aí você chega lá, aí você vê os pastores usando relógio de R$300 mil, Rolex de 200 e tantos mil reais, camisa lisa, irmão, camisa lisa que você compra de R$30 ali, os caras usando camisa lisa de R$4 mil. Eu parei de seguir de ódio. Mas aí as pessoas que assistem aquilo, olham aquilo e dizem, tá vendo, eu quero ser pastor por causa disso aí. Ser pastor é fácil demais, olha lá. Porque ostentam uma vida que não vivem. Aí chega o pastorzinho lá, que tem 10, 15 membros, e aí ele não consegue cuidar dos seus membros, porque está focado no cara que tem 3, 4 mil membros, e às vezes está enganando aquelas pessoas que estão lá, tentando usurpar delas. Portanto, toda essa influência cultural tem acabado com nossas vidas. Preste muita atenção nisso. Nós precisamos começar a valorizar aquilo que nós temos. Presta atenção. Nós precisamos começar a valorizar aquilo que nós temos. Não pare de trabalhar. Eu quero, tá bom. Não pare de trabalhar, mas trabalhe de forma honesta. Não fique olhando para o outro sem perceber o que você tem. Não fique prestando atenção no que o outro tem sem perceber o que você tem. Você pode alcançar? Pode. Trabalhe para isso, estude para isso. Mas não fique apenas observando o que a cultura está te entregando, porque senão você vai entrar num problema gigantesco que vai ser difícil de você sair. Está comigo, irmão? Porque se nós não fizermos isso, a viagem, por exemplo, que você programou tanto, sei lá, Monte Verde aqui, ó, a Suíça mineira, né? Não sei se você já foi, mas é o que dizem. Eu também não fui. Mas às vezes você conseguiu juntar um dinheirinho e conseguiu ir lá, sei lá, 4, 5 mil reais e conseguir dar uma viagem lá na Suíça mineira. Mas aí você está lá e olhando no Instagram o que está lá na Torre Eiffel. Aí você não consegue desfrutar daquela viagem porque o outro está lá na Torre Eiffel e você está aqui em Monte Verde. E qual que é o problema? O problema de você ficar observando isso é que você nunca estará satisfeito com nada. Então, o Monte Verde não te satisfez, a Torre Eiffel também não vai te satisfazer. É só observar essas pessoas, olha só, elas trocam de carro mensalmente, talvez. E sabe por que isso? Vou te dizer. É porque elas precisam, elas nem querem o carro às vezes, mas elas precisam agradar o outro. E elas ficam trocando de carro. Aí o outro amigo vai lá e compra um carro melhor, ela tem que comprar um carro melhor. Aí o outro amigo vai lá e compra uma roupa melhor, ela tem que comprar uma roupa melhor. Aí o outro amigo vai lá e faz uma viagem melhor, ela tem que fazer uma viagem melhor. Dioturnamente eles estão trabalhando nem por aquilo que eles querem mais, porque já se perderam, mas estão gastando a sua vida, tentando agradar os outros por aquilo que eles nem mesmos querem. E às vezes nem pode pagar. Portanto, não deixe com que a influência cultural intermeie a sua vida, porque senão você vai entrar num problema de ansiedade, de que dificilmente você vai conseguir sair. A segunda coisa que tem gerado ansiedade, principalmente nos cristãos, relacionado ao tempo futuro.
E a pergunta é: o que vai ser quando essa vida aqui acabar? Estão desesperados porque não sabem o que vai ser quando essa vida aqui acabar. Não creem na palavra de Deus, portanto vivem com medo do que acontecerá depois dessa vida. E alguns preferem nem pensar, vivem a vida loucamente, dizendo: eu não sei o que vai acontecer, então vou viver essa vida aqui. Eu ouvi uma pessoa essa semana me dizendo: eu estou com medo de morrer porque eu não sei o que vai ser depois dessa vida. Eu não sei o que vai acontecer depois dessa vida. E uma pessoa que conhece o Evangelho, dizendo: eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Eu estou acordando com medo de eu sair na rua e não voltar mais para casa, porque eu não sei o que vai ser depois dessa vida, eu não sei o que vai me esperar depois dessa vida. E cristãos dizendo isso. E está nos deixando extremamente ansiosos. Mas qual é a resposta que eu dou para essas pessoas? Eu dou a mesma resposta que Billy Graham dizia. O que Billy Graham dizia? Eu li a última página da Bíblia, e fique tranquilo, vai dar tudo certo. Qual é a resposta para as pessoas que estão com ansiedade relacionada ao tempo futuro? E se minha vida acabar aqui, para onde eu vou? E se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu li a última página da Bíblia e fique tranquilo que vai dar tudo certo. Como eu sei disso? Apocalipse capítulo 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, e de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o adorarão, e contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. É por causa disso aqui que eu não tenho futuro. É por causa disso aqui que eu saio da minha casa todos os dias para vir aqui ministrar o Evangelho. Por quê? Porque eu sei o que está me esperando do outro lado. Se não fizer sentido o que está me esperando do outro lado, por que eu estou vivendo essa vida? Nós somos peregrinos, estamos de passagem, mas de passagem para onde? Direcionados para uma vida que vai durar para sempre. Portanto, nós não devemos temer ao futuro, porque nós sabemos o que o futuro nos aguarda. A terceira coisa que nos causa medo, o medo de passar por alguma necessidade. E aqui é o medo da maioria dos cristãos, principalmente a minha. O medo de passar por alguma necessidade. E ontem nós estávamos aqui no encontro de casal, quase que unânime entre os homens, era esse. Qual é o seu maior medo? O medo de não conseguir sustentar a minha família. O medo de um dia acontecer alguma coisa e eu não conseguir sustentar a minha família. Mas sabe qual que é o detalhe? Preste atenção. Eu passo por isso também, do medo de não sustentar a minha família. Mas o fato é que isso não deveria ser ansiedade entre nós. Não deveria ser medo de ansiedade entre nós. Se você trabalha, se você é generoso e se você tem controle financeiro, não deveria ser medo na sua vida ter a dificuldade de pensar que um dia você vai passar algum tipo de necessidade. Trabalho, trabalho. Sou generoso, sou generoso. Eu não gasto à toa, não gasto à toa. Por que é que você tem tanto medo de passar necessidade assim? Olha só o que Eclesiastes capítulo 11 diz. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. Reparta com 7 ou até mesmo 8, porque você não sabe o que sobrevirá de mal sobre a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha as nuvens, nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mãe grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Presta atenção, semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se é essa, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que nós devemos fazer para não passar e não ter medo de passar necessidade? Plantar e trabalhar. Cuide do seu próximo e trabalhe.
Lance a semente na terra e não fique com seus braços cruzados. Porque o que a Bíblia diz? Ou uma ou outra vai prosperar, ou as duas. Ou vai prosperar a semente, ou vai prosperar o trabalho. Portanto, que medo é esse que nós temos? A não ser que você seja alguém que acorda 1h da tarde e não tenha compromisso nenhum com a vida e não sabe o que vai fazer, aí é outra conversa. Agora, se você trabalha, se você é generoso, você não tem com que se desesperar. Preste atenção nisso, irmãos. É a metáfora do plantador de batata. O que o plantador de batata faz? Ele planta a batata e depois que ele planta a batata, o que ele faz? Vai dormir. Porque o que ele fez? Ele trabalhou e plantou a semente. Quem é que vai mandar a chuva? Então você trabalhou, e às vezes tem pessoas que não dormem mais. Tem pessoas que estão desesperadas. Trabalharam 10, 12, 13, 14, 15 horas por dia, mas estão desesperadas porque não sabem como vai virar o mês. Estão desesperadas porque não sabem como vão pagar a conta do mês. Aí eu vou te dizer, Salmo 27, versículo 2 diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Então o que você faz? Trabalha, planta e vai dormir. Aí algumas pessoas perguntam para mim, você dorme normalmente? Eu falo, igual um anjo. Minha esposa é prova disso, eu deito meia-noite e acordo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, assim, ó, de ponta a ponta. Nem para ir no banheiro eu levanto. E você tem problema? Mensalmente eu tenho 3 aluguel para pagar. Mensalmente eu tenho prestação de carro, quase R$1.000 para pagar, comida para colocar na geladeira. Você acha que eu não tenho problema não, irmão? E é demais. E eu não tenho salário, por exemplo, eu tenho que fazer meu dinheiro. Então tem mês que você faz muito, tem mês que você faz menos. E aí? Como é que você faz? Eu trabalhei, eu me esforcei, fiz o que eu tinha que fazer. O que eu faço de noite? Vou dormir. Porque eu creio na palavra do Senhor e Ele diz que Ele vai me dar enquanto eu estou dormindo. Não gasto exagerado, estou trabalhando, estou plantando. Portanto, eu deito de noite e acordo de manhã como um anjinho dormindo. Portanto, se você está perdendo o seu sono à noite, desesperado com o que você vai fazer, se você vai passar necessidade ou não, por favor, confie em Deus e comece a dormir, porque Ele vai te dar enquanto você está dormindo. Está comigo, irmão? Então essas são as 3 coisas que normalmente nos fazem perder o sono. E baseado nisso, como é que nós devemos lidar com a ansiedade? E aí eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, me acompanhasse. Como é que nós devemos lidar com essas ansiedades? A primeira coisa que Paulo fala lá em Filipenses é que nós devemos trocar a ansiedade pela oração. Olha só o que diz o versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ação de graças. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma. Mas Paulo não estava dizendo para uma igreja que estava normal, para uma igreja que estava tranquila. Paulo estava dizendo para umas primeiras igrejas gentílicas que tinha sido plantada, perseguição aos irmãos, tinha que se reunir em casa. O próprio Paulo estava preso na cadeia, irmão. Na cadeia não, na verdade ele estava preso em casa nessa época, mas estava preso, não podia sair, rodeado de soldados. Aí sabe o que ele escreve? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tão preocupado com o quê? Tão preocupado com qual que é o problema que está assolando vocês. Vocês não devem andar preocupados com coisa alguma. Eles tinham motivos o suficiente para duvidarem do futuro. Mas eles resolveram escolher ficar com as palavras de Paulo, que sabia o fim que daria todas as coisas. Paulo estava dizendo, eu estou preso, e possivelmente vocês serão perseguidos, mas por favor, não andem ansiosos por coisa alguma. E o que nós podemos entender? Que a oração é o antídoto da ansiedade. A oração é o antídoto da ansiedade. Estou ansioso, vou orar. Já experimentou fazer isso, irmão? Assim, ó, no dia que você está mal, no dia que você está desesperado, já experimentou ajoelhar perante o Senhor e dizer, Senhor,
não estou suportando, meu coração está abalado, eu não estou aguentando tanta dificuldade, eu não estou aguentando tanta prova. Já experimentou orar? Já experimentou trocar a ansiedade pela oração? Preste atenção, e se ao invés de surtarmos e muitas das vezes tomarmos decisões erradas e começarmos a orar? O que seria? Estou surtado, estou desesperado, eu não sei o que fazer. Ao invés de você surtar e começar a tomar decisões erradas, por que é que nós não ajoelhamos e começamos a orar pedindo a Deus para nos dar uma direção? Porque eu sempre gosto de fazer esse paralelo. Nós dizemos, Deus, o Senhor é o nosso plano A. Mas se o Senhor não conseguir resolver, me dá um toque aqui, porque eu tenho um plano B rapidinho, uma ligação, eu consigo resolver esse problema. Porque nós não entregamos nas mãos do Senhor e dissemos, Senhor, eu não suporto. E essa oração pode ser sincera, amém, irmãos? Olha só, nós fomos ensinados a orar de forma bonita, de forma recitada, mas essa oração pode ser uma oração sincera, do tipo, Deus, eu estou ansioso. Deus, eu estou desesperado, eu não sei o que vai dar. Deus, esse mês não deu certo, esse mês eu estou desesperado, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Eu não sei, a panela de arroz, a vasilha do arroz baixou, a do feijão baixou, a carne está faltando na geladeira, eu não sei o que fazer. O final do mês está chegando, eu não tenho como comprar comida, eu não sei o que vai dar. Por que ao invés de nós tomarmos decisões precipitadas e desesperadas, nós não ajoelhamos sendo sincero a Deus e pedindo para que Ele possa nos ajudar? Pedindo para que Ele possa tirar do nosso coração essa ansiedade, pedindo para que Ele possa tirar do nosso coração esse desespero. Eu vi uma imagem essa semana, acho que no Instagram, e representa bem isso, assim, a imagem de cima, um gatinho escrito, entrando para a oração. A imagem de baixo, um leão escrito, saindo da oração. E é isso, irmão. Quantas das vezes, nos meus maiores desesperos, eu entrava para o quarto desesperado, chorando, sem uma solução, porque quando você está desesperado, tem um termo que se usa que é estado de emergência. E no estado de emergência você não consegue enxergar mais nada na sua frente. Você fica desesperado, tudo está escuro, você não consegue olhar para a direita, para a esquerda, você só enxerga tudo embaçado, não consegue tomar uma decisão. Nesses dias eu entrava para o quarto, desesperado e pedindo, Deus, me dá uma ajuda, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei como é que eu vou tomar uma decisão mediante a isso. E aí depois de orar, eu olhava para a situação estava idêntica, mas eu não era mais o mesmo. Depois de acabar a oração, os problemas continuavam no mesmo lugar, o meu telefone não parava de tocar, as pessoas me ligando, querendo uma solução, mas o meu interior estava diferente. Portanto, ao invés de nós andarmos desesperados e ansiosos por tudo, nós devemos trocar a ansiedade pela oração. Ajoelharmos e pedirmos a Deus uma solução para que nós possamos achar uma forma de agir mediante a esses problemas. A segunda coisa que Paulo diz é que o que acontece quando oramos ao invés de estarmos ansiosos. Versículo 7 diz assim, com a Bíblia aberta: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Depois que você trocar a oração pela ansiedade, a paz de Deus vai invadir o seu coração. A paz que vem de Deus, ela começa a invadir o seu coração e você começa a ficar não mais desesperado e torna-se alguém confiante em Cristo Jesus. Então, quando você troca a ansiedade pela oração, logo vem a paz em nós. E quando você faz isso, irmão, preste atenção nisso. Você começa a aprender a dormir no barulho. Você começa a aprender a dormir no barulho, porque você sabe que tem alguém que está cuidando de você. A primeira empresa que eu abri foi uma estamparia de roupa, de camisa. Eu tinha, 20 e poucos anos de idade. E aí, uma pessoa conhecida minha me chamou para abrir uma estamparia, ele já tinha uma experiência vasta em estamparia. E aí eu fui na dele, falando, vamos embora, vamos abrir. Eu tenho um dinheiro lá de um acerto, vou pegar tudo e vou botar na estamparia. E aí botamos na estamparia. Só que ele só sabia silcar, não sabia contato de vender, de costureira, dessas coisas todas e tal. Mas a gente foi lá e abriu a estamparia para prosseguir como empreendedor.
O que aconteceu? Problema em cima de problema. Dificuldade em cima de dificuldade. E a gente ia fazer um trabalho, dava errado, outro trabalho, dava errado. Mas o que eu aprendi nesse tempo? Ele era alguém mais velho, já tinha um certo tempo de experiência nisso, 30 anos de experiência na área. Todo o serviço que eu olhava, eu dizia, vai dar errado, não vai terminar. Todo serviço que eu olhava, eu dizia, vai dar ruim. Mas quando eu olhava para ele, que tinha 30 anos de experiência, e ele dizia, fica tranquilo, vai dar certo, meu coração se acalmava. Apesar de eu ficar 100% tranquilo só quando o serviço terminasse, quando ele dizia, vai dar certo, no final vai ficar tudo bem, o meu coração se acalmava. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Eu não sabia do que iria dar, mas ele sabia no que iria dar e dizia, fica tranquilo, vai dar certo. E o serviço no final que ele dizia que ia dar certo, dava certo. Mas quando ele olhava para mim com a cara dizendo, nós vamos perder dinheiro. Aí o meu coração já ficava desesperado, porque eu sabia que a gente ia perder dinheiro. Sabe o que eu aprendi com isso? Que todas as vezes que eu estou ansioso, e aí eu vou orar a Deus, Deus já sabe no que vai dar. E aí deixa eu te dizer, às vezes vai dar é problema. Às vezes no final não vai ser ajustado. Às vezes no final não vai ser tão bom assim. Por exemplo, orar para a doença, orar para a pessoa que está doente. Eu sou extremamente cauteloso em orar para a pessoa que está doente, porque o coração do parente às vezes não consegue entender a oração. E às vezes você vai orar e a pessoa está numa situação complicada, e aí na hora da sua oração, o seu coração está apertado, e você vai dizer, o que eu oro aqui agora, irmão? Eu oro para Deus dar vida, mas talvez a pessoa está sofrendo demais, aí a vida que Deus der a essa pessoa, ela vai ficar por mais tempo, sofrendo por mais vezes, ou eu oro para Deus logo dar paz a essa pessoa. Aí você fica naquele assim, ó, meu Deus, no que eu oro? Mas quando nós estamos, e nós somos esse parente talvez que tem uma pessoa em leito de morte, e nós oramos a Deus para fazer o melhor para essa pessoa, talvez a dor da perda vai bater do mesmo jeito, mas o seu coração está consciente de que você serve a um Deus, que é o Deus da vida, portanto, ter levado aquela pessoa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Portanto, quando você ora a Deus, ao invés de se desesperar, essa paz entra no seu coração e você consegue entender que tudo que Deus faz é bom. Então, ao invés de você agir, nós temos que começar a deixar Deus agir em nossas vidas. E aqui fica a pergunta, irmão. Você tem deixado Deus agir em meio às suas guerras? Você tem deixado Deus agir em meio à ansiedade, em meio aos seus problemas? Você tem deixado Deus agir, sim ou não? Quando você está num problema difícil de ser resolvido, o que você faz? Você liga para o seu contatinho para resolver o problema, ou você dobra os seus joelhos no chão e pede a Deus uma solução? Fica essa pergunta no seu coração. Depois Paulo fala no que devemos pensar, versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, nós devemos pensar em outras coisas, pensar em coisas que são respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama. Ou seja, na transição da ansiedade para uma vida de oração, preste atenção nisso, pode existir um vácuo, uma inércia, um pensamento vago, que pode te colocar num problema. Talvez você está extremamente ansioso, mas resolveu. Hoje talvez você pode sair daqui assim, ó. Hoje eu resolvo não ser mais uma pessoa ansiosa. Hoje eu resolvo dobrar os joelhos. Quando eu tiver um problema, eu vou dobrar os joelhos e vou orar e pedir a Deus para que possa me ajudar. E aí quando você orar, você levanta e vê que os problemas não mudaram. Talvez surja um vácuo. Preste atenção nisso, irmãos. Talvez surja um vácuo, e aí nessa inércia, talvez possam vir pensamentos ruins, e aí esses pensamentos ruins fazem você voltar novamente para a ansiedade, é a queda, né? Estava assim, ó, estou subindo, aí eu estou orando e nada resolveu, estou orando e pedindo a Deus uma solução e não resolve, aí começa a descer de novo, porque os pensamentos maus começam a permear, aí você começa a dizer, não vai dar certo, não vai ser isso não vai acontecer, não vai ser dessa forma. E aí o que acontece? A sua mente abre essa coluna e os pensamentos maus vêm.
E aí eu anotei uma frase que talvez é um dito popular, que é: oficina vazia é oficina, não, da ansiedade. Cabeça vazia é oficina da ansiedade. Porque você deixa essa lacuna abrir. Aí de repente ela não fecha. Aí os pensamentos maus vêm. E aí você não consegue mais pensar no que é bom, porque tudo que você pensa é mal. Aí você começa a planejar algumas coisas e diz: não vai dar certo. Aí começa a pensar: vou conseguir outro emprego, não vai dar certo. Vou começar outro negócio, não vai dar certo. Vou arrumar um filho, não vai dar certo. Vou me casar, não vai dar certo. Você começa a pensar em tudo que é mal, porque a sua mente está pensando em coisas ruins o tempo todo. E aí fica a pergunta: como é que nós podemos deixar nossa mente blindada para não pensar as coisas ruins e pensar apenas as coisas boas? Preste atenção, lendo a palavra de Deus, ao invés de ficarmos no celular o tempo todo. Preste muita atenção nisso. Lendo a palavra de Deus, ao invés de ficarmos no telefone o tempo todo. Orando, lendo os bons livros, ouvindo mensagens bíblicas, andando com pessoas boas e principalmente desfrutando da graça de Deus. O que é desfrutar da graça de Deus? Entenda isso. Acordar de manhã, olhar para o céu, ver o sol nascendo, dizendo: glória a Deus, porque o Senhor me deu mais um dia de vida e o sol está brilhando, é um dia que o Senhor já fez. Acordar de manhã, ver o céu nublado e a chuva parece que vai cair, e aí bate aquele mal-estar, dizendo: meu Deus do céu, o que vai ser? E ao invés de você ficar desesperado, pensando: meu Deus, vai dar crise, o povo vai perder emprego, vai cortar a gente lá no meu trabalho, e essa coisa toda, você olhar para o céu e dizer: graças a Deus, vai chover, porque a terra precisa de água. É a teoria do copo meio cheio, não sei se você já ouviu falar. Que é colocar um copo de água e colocar pela metade. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer: esse copo está meio cheio, está meio vazio, porque só tem o meio copo completo. Outras pessoas vão olhar e vão dizer: esse copo não está meio vazio, esse copo está meio cheio. É você olhar para as circunstâncias e mesmo nessas circunstâncias dar graças a Deus. Por quê? Porque Ele te deu uma vida, Ele te deu um trabalho, Ele te deu disponibilidade e coragem para que você possa sair da sua casa e fazer aquilo que tem que ser feito. Portanto, você deve alegrar no dia que o Senhor já fez. Então, quando os pensamentos maus vierem, você precisa reverter e começar a pensar coisas boas. Está comigo? E por último, Paulo diz no que devemos colocar em prática tudo isso. Versículo 9. O que também aprendam, recebam e ouviram de nós, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Não adianta de nada você ter ouvido isso tudo e sair daqui e continuar pensando no que é mal e vivendo uma vida de ansiedade. Talvez você vai sair daqui hoje, presta atenção, você vai sair daqui hoje pensando assim: de fato, eu sou alguém ansioso e a ansiedade está atrapalhando meu casamento. Eu sou alguém ansioso e a ansiedade está atrapalhando a minha família. Eu sou alguém ansioso e a ansiedade está atrapalhando o meu trabalho. Você vai dizer: eu vou começar a orar para que a ansiedade não me pegue mais. Mas quando você sair da porta para fora, Satanás vai te entregar um ponto de interrogação e uma calculadora, dizendo: não dá para você pensar muito não. E se você começar a orar e você não der o seu jeitinho brasileiro, que vai dar isso aí? Você falou que entregou na mão de Deus, mas se Deus não responder? Você entregou na mão de Deus, e se o recurso não chegar? Como que você vai fazer? Você acabou de dizer que você está está entregando nas mãos do Senhor aquilo que é seu, aquilo que você tem problemas de ansiedade e você não consegue mais resolver. Entregou nas mãos do Senhor, saiu da porta para fora, Satanás, toma a calculadora, toma os boletos e toma uma interrogação. O que você vai fazer com isso? Vai sair daqui desesperado, dizendo: vou orar. Aí você ora um dia, o problema não resolve. 2 dias, o problema não resolve. No 3º dia, você está no mesmo limbo de desespero, de preocupação, porque as coisas não resolveram. E aí Paulo está dizendo: vocês precisam aplicar.
vocês precisam colocar em prática. E ao invés de andarem ansiosos, começarem a orar e pedir a Deus uma saída, pedirem a Deus para que possa acompanhar o seu pensamento e a sua vida, para que você não possa estar mais ansioso por coisa alguma. E aqui nós temos que escolher, se ficamos com a palavra de Deus, ou se ficamos com o desespero. Aqui você vai escolher, se você prefere ouvir a palavra de Deus e buscar o Senhor em oração, ou se você vai preferir ficar desesperado dia após dia. Vai ficar com você essa resposta. Vamos para a aplicação prática e o que nós podemos entender com essa palavra. E a primeira coisa que nós devemos entender é que você precisa entender, se precisa de ajuda, procure. Talvez a sua ansiedade não é ansiedade comum. Talvez a sua ansiedade não é só pela viagem, talvez a sua ansiedade está te destruindo. Então, se você precisa de ajuda, procure. Mas preste atenção, procure alguém que de fato possa te ajudar. Procure uma ajuda especializada, não estou falando de coach. Estou falando de uma ajuda especializada que pode te ajudar. Eu preciso de um psicólogo, vai. Meu nível está até difícil, eu preciso de um psiquiatra. Vá também. Vá procurar uma ajuda. Nós temos que crer que assim como existem médicos para nos ajudar nas doenças corporais, nas doenças físicas, também existem pessoas capacitadas para nos ajudar em nossas emoções. E eu não creio que a terapia, por exemplo, vá em desacordo com a palavra de Deus. Portanto, você precisa procurar alguém qualificado e alguém, obviamente, que esteja alinhado com aquilo que você enxerga em uma pessoa e alguém que você enxerga que é uma pessoa que possa te ajudar, mas procure ajuda. Em alguns casos, uma ajuda pastoral também pode ser válida, talvez um acompanhamento pode surgir efeito, mas você precisa de ajuda. Eu estou desesperado, não sei o que eu vou fazer. Procura ajuda. Que mal há sentar numa cadeira de um psicólogo e dizer, não sei o que eu vou fazer. Os pontos, está tudo desligado, eu não enxergo nada em lugar nenhum, vivi 20 e tantos, 30 anos da minha vida desesperado, não sei o que eu vou fazer. Procure ajuda. Se assente com alguém que pode te ajudar, irmãos, mas não abrace a ansiedade descontrolada, lute contra isso. Não faça da ansiedade o seu bichinho de estimação. Eu preciso tomar remédio, tá bom, tome remédio, porém não esteja satisfeito com isso. Trabalhe para que você possa vencer essa ansiedade exagerada e desesperada. Por exemplo, ninguém abraça a diabetes. O sonho de todo diabético é parar de usar insulina. O sonho de todo aquele que usa um medicamento controlado no corpo é parar de usar aquilo. Eu já vi pessoas inserindo diabetes, nem sei se é assim hoje mais, mas a pessoa tem que aplicar uma injeção no corpo todo dia e colocar lá um negócio para... Eu nunca vi ninguém dizendo, olha, como eu amo a minha diabetes. Nunca vi ninguém falar isso. Eu nunca vi alguém abraçando alguém que está com problema de câncer. Nunca vi, irmão. Eu nunca vi alguém dizendo, nossa, como eu amo esse estágio que eu estou, tendo que ir fazer quimioterapia, radioterapia, para eu melhorar. Eu nunca vi ninguém dizer isso, mas o que eu mais vejo são pessoas abraçando a ansiedade como um álibi para se manter prostrado. Aí as pessoas dizem, você precisa acordar, você precisa fazer alguma coisa. Ela diz, mas a minha ansiedade... Procure ajuda. Procure alguém que pode te ajudar, irmãos. Porque senão você vai sucumbir nesse problema. Senão você vai ficar afundado no problema e quando você acordar pode ser tarde demais. A família pode ter ido embora, os filhos podem ter abandonado, os amigos podem ir embora, porque a ansiedade acabou com a sua vida. Segunda coisa, enche a sua mente de pensamentos bons. Enche sua mente daquilo que é produtivo. E não só pensamentos bons, mas também pessoas boas. Pare de andar com gente que não vale nada. Olha só o que 1 Coríntios capítulo 15 diz. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tomem juízo e deixem de pecar. Isso aqui é Paulo dizendo.
Então para de andar com pessoas que só te botam para baixo, que só te falam coisas que vão te destruir. Talvez você está andando com pessoas que só te destroem, só falam mal, só falam aquilo que não presta, e você está sendo destruído. Tudo que você ouve cai no seu coração, e por isso você está sendo destruído. Cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Isso pode te destruir, irmão. Isso pode acabar com a sua vida. Antes, você deve pensar no que é bom, ainda que você esteja no momento mau. Você deve pensar no que é bom, ainda que esteja em um momento mau. Ore a Deus e peça a Deus para que traga paz no seu coração, e que você possa ouvir as coisas ruins, e essa coisa sair do outro lado, mas cair no seu coração só apenas aquilo que é bom. Conheço pessoas grandes que sofrem com ansiedade, mas elas resolveram não viver de forma ansiosa. Charles Spurgeon, o maior pregador do século XVIII, ele dizia isso. Ele sofria com o antônimo, né, da ansiedade, que é a depressão, mas ele vivia uma vida em glorificação a Deus, dizendo: eu não vou me deixar ser destruído por isso. As minhas emoções não podem me destruir. A fé que há em mim é maior do que isso. Talvez você vai morrer precisando de ajuda e aconselhamento. Talvez você vai morrer precisando de terapia, irmão. Talvez você vai viver 90 anos precisando de terapia. Mas se a terapia te equilibra, fique lá 90 anos naquele lugar. Mas não saia para que você seja destruído pelos seus pensamentos. Não saia para que você não seja destruído por suas emoções. E o terceiro e último ponto. Eu sei que é difícil, mas tente não andar ansioso por nada. Antes ore e confie em Deus. Sei que é difícil. Sei que é difícil dizer isso. Quando você chega em mim e diz: eu estou ansioso, eu dizer: fica ansioso, não. Mas nós devemos orar e crer que Deus pode transformar nossas vidas. Tem uma técnica, um termo que se chama estoicismo. O que é o estoicismo? Vou ler o termo técnico que fica mais fácil para você entender. O estoicismo propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para eles significava viver em harmonia consigo próprio, com a humanidade e com o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão ou pelo logos, Deus, né? Um princípio divino que permeava em tudo. Resumo disso: que nós não controlamos aquilo que é incontrolável, mas existe um Deus que pode controlar todas as coisas. O resumo disso: existem coisas que eu não posso controlar, mas para essas coisas que eu não posso controlar, existe um Deus que controla todas essas coisas. Então eu sei que é difícil dizer a você: não ande ansioso, não ande desesperado, não deixe com que sua emoção te mate. Porém não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Escolha a oração, escolha buscar ao Senhor, estar firme na fé. Pare de olhar para o lado e comece a olhar para cima. Eu quero ler algo aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas é para você dizer, para você entender o que eu estou dizendo. Nunca fiz isso na minha vida. Mas no ano de 2016 eu passei por uma crise que quase me matou. De 2016 até 2021. 5 anos. Em um deserto interminável. E nesses 5 anos, eu pensei em tirar minha vida, não foi nenhuma nem 2 vezes, não, foram várias. E de causa consumada, de entrar dentro do carro e de querer jogar o carro na carreta, de pegar estilete, de tomar remédio, tudo que você pensar. E por que eu estou te dizendo isso?
porque eu já tive lá. E aqui eu vou ler para você. Eu estava mexendo, que eu vou começar a falar um pouco mais sobre isso, e aí eu estava mandando para o Bilbert, que vai fazer as coisas para mim, o que eu escrevi em 2016, e atualizei em 2020, o que seria a minha carta de despedida, para você entender o que o seu estado mental pode fazer com você. Bom, gostaria de começar isso pedindo perdão por minha fraqueza. Não aguentei a pressão e agora tenho que assumir os meus erros. Agradeço a todos que me ajudaram nessa vida e oraram por mim. Mas de um tempo para cá, venho enfrentando muitos problemas em todas as áreas da minha vida. Perdi muitos amigos, pessoas que admirava. Minhas finanças não andam bem há anos. E eu não sei o que fazer para melhorar. Às vezes a agonia é tanta que não consigo enxergar um palmo na minha frente. Sei que fiz muitas coisas erradas e assumo a responsabilidade. Mas creio que fiz muitas coisas boas também, para as pessoas que amo. Primeiramente, a minha esposa, muito obrigado por todo esse tempo dedicado a mim, e à nossa casa, e aos nossos filhos. Nunca pude te dar o conforto que sempre desejei, mas você nunca reclamou, e sempre me apoiou nas decisões, que muitos não apoiaram. E sei que vai encontrar alguém legal. Aos meninos, gostaria de pedir a vocês, para serem homens de verdade, que sustentem a família de vocês, com honra e cuidem delas. Casem-se bem com a mulher que vocês amam e cuida de vocês. Ao meu pai, peço perdão por não conseguir te honrar nas minhas atitudes. Não fui quem o Senhor queria que eu fosse. Antes falhei em não te surpreender. Mas saiba que você é um exemplo para mim. Aos meus irmãos, amo vocês. Daniel, cuide da sua família. Você é mais forte que eu e vai superar as barreiras. E a você, Kaique, se converta e faça o que eu não fiz. Se guarde do mal e do pecado. Essa aqui foi a atualização de 2020. A igreja é o meu pedido de perdão, por não ser forte o bastante e não cuidar de vocês da forma correta. Vocês vão conseguir pastores melhores do que eu. Enfim, não sei como vai ser. Não sei se realmente a graça vai me colocar em um lugar bom, mas creio que sim. E é isso. Cansei de ser um zero à esquerda. Aos poucos, amigos, bola para frente. As pessoas que devam algum dinheiro, me perdoe. Não é falta de caráter, mas os últimos dias foram terríveis. Os últimos anos foram terríveis. Mas peço a Deus que supra a necessidade de vocês. No mais, foi bom estar com vocês. Eu já estive nesse lugar. Já estive num lugar de extremo desespero. Estive num lugar onde eu não enxergava nada. Mas quando eu achei que nada ia acontecer, Deus estendeu suas mãos para mim. E nas piores orações da minha vida, externamente, foram as melhores orações internamente. Porque com a navalha na mão, eu ajoelhado na minha cama dizendo, não tem mais solução. E aí Deus me abraçava e dizia, só mais um pouco. Então para mim hoje, olhar as coisas que Deus tem me dado, olhar o que Deus tem feito por mim, é o que Ele pode fazer por você. É o que Ele pode fazer por você. Eu não sei se você está passando por isso, ou se você já passou por isso. Mas eu quero te dizer que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas.
Ore a Ele e peça para que possa te tirar deste lugar, se você está, para que você possa adorá-lo quando você sair deste lugar. Fica de pé no seu lugar. Na hora que eu estava acabando esse sermão, essa canção veio em meu coração. Quando eu ouvia na adolescência meu pai cantando isso, eu não entendia muito bem, porque eu não tinha problemas o suficiente. Mas hoje me faz sentido. Talvez a maioria de vocês não vai conhecer. Mas talvez seja um momento em que você possa refletir que Deus é um Deus grande e Ele cuida de você. Eu quero declarar essa canção, ainda que curta, mas feche seus olhos. Se você está passando por uma situação difícil, peça a Deus para que possa tirar esse peso do seu coração, para que possa tirar esse pesar, para que você possa viver uma vida em paz. Nós te adoramos, Jesus. A canção diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me vi por vista. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. E ainda declare: e ainda que a terra não floresça e que a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas.
declare isso mais uma vez. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Nós te adoramos, Jesus. Te pedimos para que o Senhor possa acalmar nossas emoções, Pai. Te pedimos para que a ansiedade, a depressão não possa ter lugar mais em nossos corações. Se tem alguém aqui, Pai, neste lugar que já pensou ou está pensando em tirar a própria vida, Pai, porque não suporta mais as aflições, não suporta mais os desertos dessa vida, Pai, que elas não possam olhar para a direita nem para a esquerda, porque às vezes esses lugares podem nos tirar do foco, Pai, mas que elas possam olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nos acalme, Pai, nos ajude no nosso dia a dia, e que nós não possamos, Pai, sofrer com nossos corações ansiosos, nem depressivos, Pai, mas que o Senhor possa estar trabalhando em nós, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te adoramos, Pai. Vamos cantar isso mais uma vez. Não olha as circunstâncias, cante. Não olha as circunstâncias, não, não.